Boa noite. Que bom ter vocês aqui, viu? Alguém veio pela primeira vez na nossa casa? Muito bem-vindos. Se quiserem alguma informação a respeito do nosso trabalho, nós estaremos à disposição depois, tá bom? E a gente explica direitinho qual é a nossa função aqui, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos todos. Por favor, alguém pode encostar um pouquinho a porta? Só deixa encostada, viu? Não tranca, não. Bem, aqui estamos novamente para mais uma reunião. E estamos muito contentes, porque de quinta-feira é o dia que a gente reúne os amigos, todos os frequentadores. E a gente fica muito feliz de ver a casa assim, tão cheia, tão vibrante de energia, né? Hoje nós temos a nossa palestrante, é uma amiga da casa já, tá? E daqui a pouquinho eu vou anunciar. Tudo bem? Então, pessoal, eu gostaria assim. Nós estamos todos tristes, né? Pelos acontecimentos incríveis que a gente está vendo. Mas, depois a gente fala sobre isso. Deixando essa lembrança de lado, nós vamos nos concentrar na nossa própria energia agora, tá bom? Vamos cuidar um pouquinho de nós, né? Da nossa energia, das nossas necessidades prementes de hoje. Vamos colocando tudo assim. Vamos fazer assim. Hoje nós vamos colocar uma caixinha diante de nós. Mentalmente, vamos imaginar uma caixinha na cor que cada um escolher. Pode ser azul, branca, vermelha, amarela. Pode ser qualquer cor essa caixinha. Mentalizem, vocês colocando nessa caixinha tudo que está incomodando. Tudo que estiver incomodando, coloquem dentro dessa caixinha. Todos os pensamentos que incomodam, todas as coisas que estão atrapalhando, né? O desejo de cada um da melhora, da saúde ou do espírito, tá bom? Vamos colocando nessa caixinha, imaginando que nela cabe tudo aquilo que está nos incomodando no momento. Quando essa caixinha já estiver cheia, nós vamos fechá-la. E fechando essa caixinha, nós vamos imaginar o nosso protetor, nosso anjo guardião, na nossa frente, e vamos entregar a ele essa caixinha. Ele vai levá-la aonde for necessário. Todos entregando, então, para o protetor de cada um, para o anjo da guarda. E assim, então, agradecendo por ele ter levado a nossa caixinha, nós vamos pensar agora na oração que gostaríamos de fazer mentalmente, para cada um de nós, aquilo que está no nosso coração, no nosso pensamento. Vamos imaginando, então. Agora, nós estamos com o nosso anjo da guarda novamente. E ele vai nos ouvir a nossa oração íntima, aquela bem profunda que precisamos fazer nesse momento.
De minha parte, eu vou pedir a Jesus, nosso Mestre, que nos abrace nesse momento, bem junto do coração, que nos acalente por um instante, eleve o nosso espírito, nos abençoe, nos aceite, e com a compreensão da compaixão que Ele tem por todos nós, nós vamos fazer a oração que Ele nos ensinou. Vamos acompanhar? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, Senhor. Porque teu é o caminho, a verdade e a vida para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. E agora nós vamos apresentar a nossa palestrante de hoje, a nossa amiga, não tem nada, a nossa amiga Elizabeth, que vai nos ensinar, nos explicar uma porção de coisa, tá bom? Boa noite a todos. Longe de me ensinar, na verdade a proposta é vir aqui refletir juntos, vamos pensar juntos. Mas antes de começar a minha fala, eu gostaria de pedir a todos nós, que assim, somos seres de energia. Somos seres que produzimos energias positivas e energias negativas também. Depende dos nossos pensamentos. Mas a energia flui da gente. Então, eu gostaria de fazer um convite a vocês, porque caridade é também doação de alimentos, doação de bens materiais. Mas caridade também é doação de energia, de força, de alento. Então, eu gostaria de convidá-los nesse momento para que façamos um minuto de silêncio, de vibração pelo povo do Rio Grande do Sul, que tanto sofrem nesse momento. Famílias, pessoas que partiram tão subitamente e que sabemos o quanto essa passagem precisa de força, de luz. Então, vamos vibrar aos nossos amigos do Sul, que continuam com a gente, e os que já nos deixaram também. Não sei se deu exatamente um minuto, a qualidade do que a gente vibra é o mais importante, não é? Bom, outro pedido que eu vou fazer a vocês é pedir licença para que eu possa ler um trechinho do que, afinal, nos reúne aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigada. Não posso esquecer. Eu vou falar de um trechinho, de um capítulo do Evangelho, para que a gente possa entender um pouquinho o tema de hoje. Bem-aventurados os aflitos. Nossa, Elizabeth, bem-aventurados os aflitos. Feliz aquele que sofre, feliz aquele que é aflito. No capítulo 5 do Evangelho, diz o seguinte: justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não pode ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seria um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse, para ter mais mérito. Mas então, pergunta-se, por que um sofre mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e os outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que
Para uns, nada dá certo, enquanto que para outros, tudo parece sorrir. Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem por parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, e revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Então, vamos refletir sobre o que nos traz aqui hoje para pensarmos sobre. Eu vou usar, para apoiar a minha fala, livro de uma coleção que eu gosto muito, que é de Divaldo Franco, intuído pelo espírito de Joana de Ângeles. Divaldo Franco é esta pessoa, intuído aqui por Joana de Ângeles, que é a nossa mentora aqui. O capítulo deste livro, que trata sobre as aflições, é o capítulo 9. Mas, afinal, Elizabeth, o que a gente entende por aflição? A aflição para você é diferente do que é para você, é diferente do que é para você, é diferente do que é para cada um de nós. Mas, recorrendo aqui a um dicionário, nós vamos ver que o significado da palavra aflição é o mesmo que agonia, atribulação, angústia, sofrimento. Opa, volta. Tristeza, mágoa, pesar, dor, cuidado, preocupação, inquietação, ansiedade, padecimento físico, tormento, tortura. Vê que desde de uma coisa preocupação, que seria um sentimento mais leve, até um sentimento mais doloroso, né? Como tortura ou a própria dor, o pesar também. Nós temos aqui outra pessoa bastante conhecida no meio do Espiritismo, Allan Kardec, que nos fala: as aflições na Terra são os remédios da alma. Elas salvam para o futuro, como uma operação cirúrgica dolorosa salva a vida de um doente e lhe devolve a saúde. É por isso que o Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Isso tem a ver com o que eu estava conversando lá no início, né? Com aquele trecho do Evangelho, que Jesus dizia exatamente isso para a gente. E aqui ele faz uma comparação, né? Que toda vez que a gente adoece, a gente fica mal, mas a doença muitas vezes nos traz de volta, nos faz parar e repensar. Parar um pouco para analisar como é que a gente está levando a vida. O que a gente tem feito? Quais são os nossos comportamentos? O que nós fizemos que pôde contribuir para esse adoecimento? O que nós podemos fazer para melhorarmos?
Então, nós vamos ver que, na verdade, nós vamos estar falando de uma cirurgia dolorosa, mas uma cirurgia do espírito, uma cirurgia da alma, onde também é dolorosa. Às vezes, a gente encontra alguma anestesia. Por exemplo, ter uma crença alivia a gente a entender por que algumas coisas, inclusive coisas dolorosas, sofridas, como, por exemplo, o que está acontecendo no Sul, acontece. E aí, a gente vai ver que, assim, retirar algumas coisas do nosso comportamento, mudar padrão de vida, mudar o jeito de entender as coisas e de fazer as coisas, não é até fácil. É mais fácil falar para o outro, você precisa mudar. Olha, você precisa melhorar. Do jeito que você faz não dá certo. Agora, é difícil a gente olhar no espelho e dizer, opa, acho que isso aqui eu tinha que melhorar. Isso aqui que estão falando, acho que tem um pouco de razão. Isso é mais difícil para a gente. Por isso que eu fiz um paralelo aqui com uma cirurgia dolorosa. Mas, olha aqui, as doenças fazem parte das provas e vicissitudes da vida terrena. Elas são inerentes à grosseria de nossa natureza material. A doença está na matéria. Ai, Beth, mas depois que desencarna, não tem pessoas que continuam sofrendo? Sim, elas estão sofrendo. A doença que elas carregam não são mais físicas, são do espírito. E muitas vezes porque ainda não estavam despertas para a realidade de que nós somos mais do que matéria. Tem algo muito mais valioso do que esse corpito. É a essência. É a essência de Deus que habita dentro de nós. Mas ela veio como semente. Nós precisamos regar, nós precisamos cultivar. Então, as paixões e excessos de toda ordem semeiam em nós germes malsãos, às vezes hereditários. Como assim, Beth? Questões do espírito também podem ser hereditárias? Sim, pode ser. Nós carregamos de vidas passadas, mas nós também carregamos hábitos que às vezes vêm de família para família e vai passando e vai se repetindo e a gente não percebe. Por exemplo, prepotência, orgulho. Você não pode baixar a cabeça, você não pode chorar, você não pode se rebaixar. Hoje eu brincava com um amigo, né, ele disse, Beth, por que ajoelhar? Eu falei, tem muitos momentos na vida que a gente tem que ajoelhar. Não é verdade? E é. Só que, às vezes, vem de família comportamentos que a gente não para pensar e fala assim, opa, peraí, isso está alimentando, na verdade, o meu orgulho. Isso está alimentando, na verdade, o meu egoísmo. Então, parar para a gente pensar sobre o que... Porque é tão importante falar sobre aflições, por que para o Espiritismo tem um capítulo inteiro ali que os amigos espirituais vieram dizer para a gente das aflições, dos sofrimentos. Para a doutrina espírita, a reflexão sobre as dores e sofrimentos é considerada importante, da mesma forma, o não enfraquecimento frente a elas, pois poderão contribuir para o crescimento e o progresso, gerando sempre uma transformação. Ô, Elizabeth, além da gente ter que aguentar a dor, a gente ainda tem que não reclamar? A gente ainda tem que ficar quieto? Não. Reclamar é uma coisa, ficar quieto é outra. Ué, se dói, se eu te beliscar, você vai dizer pelo menos um ai. Não é? É natural, tem que dizer. Chorar, sentir, lamentar, isso faz parte da gente. Agora, existem pessoas, né, ou a maioria de nós, a gente tem o hábito de ficar, por que comigo? Dificilmente a gente pergunta, por que não comigo? Porque se acontece, por que não seria comigo?
Mas o meu orgulho não permite dizer por que comigo. Meu orgulho vai dizer, por que aconteceu comigo? Tinha tanta gente para acontecer, teve que cair na minha cabeça isso? Tinha que ser comigo? O que eu fiz? Se a gente perguntar o que eu fiz, já é um progresso. Porque aí a gente já traz para a gente uma responsabilidade. Opa, tem a ver comigo. Algum de nós nem pergunta. Você fala, é culpa do outro. O outro é que fez alguma coisa. Eu sou a vítima. Enquanto eu me ver como vítima, eu tenho a imagem, a autoimagem de que eu sou um coitado. De que alguém tem que me ajudar, porque eu não sei, senão eu não consigo sair da situação. Ter ajuda é bom? Ótimo, por isso que estamos aqui, nos reunimos em grupo para ganhar força, para ter a humildade de pedir se a gente precisar, mas também fomos feitos, dotados de capacidade de pensar, de fazer coisas, como eu acabei de falar. Caridade, nem que for numa oração, num sorriso, num cumprimento. Não posso lhe ajudar arrastando a cadeira? Né? Posso ajudar carregando uma coisa? Nós estamos nos perdendo. Nós vamos ao supermercado e as pessoas esbarram e continuam, como se a gente fosse uma mercadoria que caiu ali. Nem com mercadoria a gente não pode fazer isso, porque não é nosso, é uma invasão. Imagine com pessoas. A gente, às vezes, passa na rua e fala bom dia, a pessoa faz de conta que nem ouviu, porque não me conhece. Por que vai me falar um bom dia? Não sabe qual é a minha intenção? Então, nós estamos nos afastando disso. E cada vez que a gente para de refletir sobre o motivo das dores, dos sofrimentos, e a gente continua se enfraquecendo, achando que a gente não pode, que é injustiça, nós não vamos promover transformação. Nem na gente e nem no entorno. Muitos de nós, quando sofre, fica tão desiludido, tão mal, tão encismado, tão fechado, que muitas vezes a única saída que vê é o suicídio. É a depressão. Por isso que a forma como reagimos e como lidamos com as aflições vai fazer toda a diferença. Sofremos? Sofremos. Nós estamos na matéria exatamente para termos as sensações que a matéria tem. Para saber que dói. Dói em você beliscar, portanto, não é legal beliscá-lo, porque vai doer também. Fica chateado com o comportamento dele? Também fico chateado. Então, eu não faço para ele o que eu não desejo para mim. Está lá, os 10 mandamentos, não é? Amai-vos uns aos outros. Então, vamos pensar que muitos de nós ficam na beira de um precipício quando está com aflição, quando está mal. Como os nossos amigos do Sul, muitas famílias devem estar se sentindo assim agora. Mas vamos entender um pouquinho mais, né? Vamos refletir um pouquinho mais sobre a causa das aflições. Porque nós vivemos num mundo de ação e reação, causa e efeito. Então, nós vamos encontrar também, né, no Evangelho, segundo o Espiritismo, a causas atuais e anteriores da aflição. Como assim, Elizabeth? Atual e anterior das aflições. Vamos lá ver o que os amigos espíritos nos falam. De 2 espécies são as vicissitudes da vida, os acontecimentos da vida. Um tem uma causa na vida presente, no que nós fazemos aqui agora, plantando e colhendo, e outra fora desta vida. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seu próprio infortúnio. Isso está no Evangelho, não sou eu que estou falando.
Isso causa na gente uma ferida que a gente chama narcísica. Narciso era um grego que se apaixonou pela própria imagem e acabou morrendo. E aí, assim, por que causa uma ferida narcísica? Porque ele fere a nossa autoimagem. Como assim? É culpa minha? Eu que fiz isso? Beth, é culpa do pessoal do Sul que está acontecendo? Tudo. Quando a gente acredita em Deus e acredita naquele trecho que eu disse da justiça, a gente não acha que, por mais doloroso, por mais sofrido que seja o que esteja acontecendo no Sul, nós, seres humanos, somos culpados, sim. O que a gente está fazendo com o clima? Da onde está vindo tanta chuva? Porque o que aconteceu no Sul foi muita chuva. Um absurdo de chuva. Estávamos comentando agora que a maioria dos nossos telhados... Opa, deixa eu tomar cuidado aqui. A maioria dos nossos telhados não vazava. Hoje em dia tem uma pingadeira. Porque nós não estamos preparados para isso. Existem estudos que mostram que há 2 anos atrás, as pessoas já sabiam que algumas cidades do Sul podiam sofrer o que estão sofrendo agora. E a gente vai fazendo o quê? A gente vai torcendo. A gente vai dizendo, não vai acontecer isso. Deus não vai permitir. Deus vai permitir. Porque a gente precisa aprender. Uma frase homérica do Espiritismo é... Não sei. Sabe, sim, claro que sabe. Se não, a senhora que me ensinou, se não é pelo amor, é pela dor. Exatamente. É que tem tantas frases, desculpa. A gente usa tanta frase marcante, né? E é isso. Se não é pelo amor, vai ser pela dor, gente. E nós estamos nesses momentos de dores, de feridas, de chacoalhões, para ver se a gente aprende. Então, vamos lá. As aflições são, portanto, fruto das imperfeições humanas, consequência das escolhas, essa palavra é fundamental, escolhas equivocadas do homem em qualquer época durante sua trajetória evolutiva. É o padecimento de uma dor física, moral, emocional ou psicológica. Ela pode ser de qualquer uma dessas origens. Então, veja bem, escolhas. A gente faz escolha o tempo todo. Eu escolhi estar aqui, eu podia não ter escolhido outra coisa. Posso escolher conscientemente ou inconscientemente, mas é escolha. Eu preciso aprender a fazer escolha. E preciso saber que mesmo Deus sendo justo, ele vai respeitar o meu livre-arbítrio. Ele vai dizer, você escolheu? Pode escolher, filho. Mas vai ter a consequência. E você vai colher a consequência. Porque é a consequência que vai mostrar para a gente se aquilo foi bom ou não foi. Se tirar a consequência, eu continuo fazendo. Se não tivesse desligado aqui, eu ia continuar puxando, tropeçando, virando, sem ter cuidado para passar. Poderia ter feito isso, poderia ter derrubado e dado um prejuízo, poderia ter caído. Agora eu já sei que eu tenho que tomar juízo. Não é assim? E é assim na vida. É assim na vida. Por quê? Porque o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar alguns pedacinhos, algumas hastes, e que tem como contraveneno a caridade e a humildade. Qual de nós aqui não tem uma dessas coisas aqui, gente? Qual de nós aqui podia dizer, eu não faço isso. Eu não sou assim. Algum de nós quer até acreditar. Né? Eu gostaria de dizer, não tem nada disso. Me bota no trânsito para você ver o que eu faço. Ainda bem que eu não tenho um ônibus, um caminhão, porque senão ia ser um desastre.
Nós somos seres em construção, nós somos seres imperfeitos, mas o nosso destino é nos tornar perfeitos. E Deus não vai desistir dessa missão, nem que para isso a gente tem que sofrer o que a gente tem sofrido, o que a gente vem sofrendo. Se nesse mundo transitório, por quê? Deixa eu voltar aqui, porque tem uma outra palavra que eu gosto bastante, daquele outro slide aqui. Fala de escolhas e fala de trajetória evolutiva. O que a gente chama de trajetória evolutiva? Nós vamos e voltamos. O nosso espírito, ele encarna, desencarna. Encarna, desencarna. Por que ele faz isso? O espírito. Tem hora que eu tenho esse corpo, tem hora que eu tenho outro corpo, tem hora que eu tenho um gênero, tem hora que eu tenho outro gênero, tem hora que eu nasço aqui, tem hora que eu nasço em outro lugar. Por quê? Para eu ter várias vivências, porque eu estou numa trajetória evolutiva. Evolução. Eu estou num caminho para evoluir. Beth, se eu não quiser evoluir, eu posso voltar para trás? Você não volta para trás. O seu espírito não esquece o que ele já aprendeu. Fica marcado nele. Mas você pode perder, porque você deixou de evoluir. Você não volta. Você acaba trazendo para você vários comprometimentos, várias energias ruins e dificuldades para avançar com os seus comportamentos. Mas você não volta para trás. Ah, e se eu matar alguém? Bom, se você matar alguém é porque você ainda não estava evoluído o suficiente. Você já tinha feito isso e continua fazendo isso. Você ainda não aprendeu que a gente não pode matar. Mas a gente está destinado a isso aqui, trajetória evolutiva. Então, se a gente está nesse processo de trajetória evolutiva, a gente vai e volta, a gente vai e volta. A gente está aqui encarnado, a gente está aqui desencarnado, a gente volta aqui, vai para lá. A gente está nesse movimento. Se nesse mundo transitório, se a gente se sentir inatingível, comigo ou não se preparar para fenômenos dos quais a gente está falando, se a gente se revoltar ao perceber que somos mais frágeis do que pensamos, ou seja, nós somos dotados de talentos. Existem parábolas de Jesus falando sobre o talento. Todos nós temos talentos, mas isso não quer dizer que somos poderosos. Isso quer dizer que a gente tem ferramenta para melhorar. Acredita-se, se a gente acreditar-se merecedor somente de alegrias e bênçãos, nós vamos nos decepcionar muito. Nós vamos sofrer ainda mais. Porque a vida vai mostrar para a gente o quê? Que não é isso. Que a vida não é feita só de alegrias e bênçãos. E que, portanto, momentos de alegria e de bênçãos devem ser comemorados, devem ser vividos, devem ser guardados dentro da gente como uma preciosidade. Então, tem muita gente que diz assim, nossa, minha vida é uma porcaria. Gente, muitas vezes esse discurso é porque eu queria isso, queria isso, queria isso, queria isso, queria isso. Mas o que você tem? A gente saindo daqui, a gente tem uma casa para ir? Nós já estamos em vantagem. Quantos não tem? A gente saindo daqui, chegar em casa e eu estiver com fome, eu tenho o que comer? Já estou em vantagem do monte. Eu estou aqui, eu estou com roupa. Eu escolhi a roupa que eu queria pôr hoje. Eu já estou em vantagem. Tem gente que não escolhe, que fica com o que tem, com o que dá. E por aí vai. Eu estou aqui porque eu consegui andar, eu estou aqui porque eu estou conseguindo ver, eu estou conseguindo falar. Dói o joelho, Beth, pra caramba. Nossa, minha coluna já não está aguentando mais. Minha cabeça já está explodindo de você falar. Ué, mas nós estamos aqui, nós estamos podendo fazer isso. Estamos podendo até pensar. Olha quantas maravilhas. Por que a gente não fala de milagres no Espiritismo? Porque a vida é um milagre.
Olha quanta coisa boa a gente tem. Ah, mas eu queria ter um carro. Ah, mas eu queria uma casa melhor. Ah, mas eu queria não sei o quê. A gente sempre quer. O ser humano sempre quer. Isso move o mundo. Não tem problema querer. Pelo contrário, o próprio Evangelho vai dizer a diferença entre riqueza e pobreza. E o problema não é a riqueza ou a pobreza. É o que a gente faz com elas. É como a gente lida com elas. Igual a questão da aflição. Eu vou ter sofrimento e vou ficar resmungando, xingando e falando, não vai mudar nada. A aflição não vai passar, pelo contrário, vai piorar. E eu vou ter mais ainda, porque eu não estou aprendendo. Aí é que nem professor, vai dar mais exercício. Vem mais coisa para a gente ver se a gente aprende. Então, a não aceitação é o primeiro passo para o nosso sofrimento. Poxa, Beth, mas aceitar a perda de um ente querido, aceitar uma doença terminal, aceitar que um dia eu tinha tudo, no outro dia eu não tinha nada, não é fácil. Não é fácil. E eu não estou aqui dizendo que é fácil. Eu não estou fazendo demagogia. O Espiritismo não nos ilude. O Espiritismo não veio dizer para a gente, sorria que está tudo bem, Deus vai nos salvar. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de que nós estamos num processo de crescimento, de aprendizagem. E essas situações, elas precisam ser acolhidas, pensadas, refletidas e procurar dentro de nós o nosso melhor, não o nosso pior. O nosso pior são aquelas ervas daninhas que a gente falou há pouco. O nosso pior é aquilo que a gente precisa tirar da gente. Beth, mas isso não vai fazer com que eu não morra daquela doença ou que o meu ente querido volte. Não vai fazer isso. Mas nós que estamos aqui, acreditamos que tem vida após a morte. E que se tem vida após a morte, eu quero estar melhor lá. Eu quero estar lá tão bem quanto eu gostaria de estar aqui. E para isso, o meu plantio é agora. O meu plantio é aqui. Opa, pulei um pedaço lá. Fragiliza o ser humano, então, a não aceitação, ela fragiliza o ser humano e faz dele vítima dele mesmo. Porque ele se fecha no desespero, na dor, no medo, no desespero, e aí a gente sabe que é ladeira abaixo. Uma outra frase de uma outra obra do Espiritismo, Céu e Inferno, são leituras que a gente acha importante que as pessoas façam. A carne só é fraca porque o espírito é fraco, o que inverte a questão, deixando a responsabilidade de todos os seus atos. Porque a maioria fala assim, a carne é fraca, Beth. Mas a carne sem o espírito, ela é uma cadeira, uma mesa, alguma coisa. Óbvio que não é assim, que a gente não trata. Mas eu estou dizendo que ela não tem, ela é inanimada. O que dá vida a ela é o espírito. Então, o espírito é que é fraco. E se a gente admite que é o espírito que é fraco, é o espírito que tem que aprender. É o espírito que tem que controlar, é o espírito que tem que aprender, que tem que pensar, que tem que amadurecer, que tem que entender que regras funcionam e que, portanto, ele tem a responsabilidade dos seus atos. A carne destituída de pensamento e de vontade não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e de vontade própria. Por isso que a gente dizia, os homens da caverna a gente chama de primitivos. Por quê? Porque eles eram instintivos. Uma criança pequena é instintiva, porque o cérebro dela ainda não se desenvolveu, ainda está amadurecendo. Então, ela morde, ela tem mais raiva, ela pega, ela chora, ela grita, ela ainda não entende. Nós estamos indo às escolas, estamos frequentando os cultos, frequentando as nossas religiões, conversando com pessoas, trabalhando. Tudo isso vai amadurecendo o nosso cérebro. E segundo os estudos científicos, até os 20 anos, o cérebro está se desenvolvendo. Mas a partir dos 20 anos, ele já está maduro. E o que nós estamos conversando aqui
não depende só de inteligência. Depende de compreensão. Ah, Beth, mas para compreender a gente também tem que ter inteligência. Ué, mas esse nível de inteligência nós temos, nós somos capazes. Mas há pouco nós conversávamos que uma coisa que eu vivi aqui em Franco da Rocha e que está acontecendo no Sul, em 87 eu sofri a enchente de Franco da Rocha. A água passou por cima da mesa da minha cozinha. Um dia eu dormi, eu tinha tudo. No outro dia eu não tinha absolutamente nada, porque me tiraram pela janela de camisola. Nem uma roupa digna eu tinha. Mas mesmo assim, saí de casa, tirei as coisas, e pessoas invadiram a minha casa para roubar. O que está acontecendo no Sul. Estão saqueando as lojas, as casas e tal. Então a gente para e fala assim, nossa, o Brasil, né, na sua grande maioria, sentindo a dor daquele povo, e lá, gente do próprio povo, roubando o povo, que já perdeu até pessoas da família. Somos capazes disso ainda hoje? Somos. Alguns de nós, como Chico Xavier, como Madre Teresa de Calcutá, como tantos exemplares que a gente tem, estão lá em cima na escada da trajetória evolutiva. E alguns de nós ainda estão se comportando como esses seres primitivos ainda. Equipados pelas ciências e o conhecimento das coisas, já não se justificam determinados comportamentos morais e sociais geradores de aflições. Que é o que nós estamos falando. Tem gente que consegue piorar o sofrimento do outro, né? Isso só revela que alguns de nós ainda estão aqui. As leis da sociedade, ainda em evolução, porque nós estamos amadurecendo, obrigada, eu tenho que ir para lá, vem trabalhando os seres humanos para a solidariedade. Então, a gente começa a ver, né, pessoas se movimentando, pessoas contribuindo com o Sul, mandando alimento, mandando água, mandando roupa, mandando uma série de coisas, ou quando acontece algumas coisas aqui perto da gente também, se mobilizando. Então, nós estamos em evolução, nós estamos melhorando. A maioria de nós está melhorando. A Terra, segundo o Espiritismo, também está sendo transitória. Ela está saindo de um momento de provas e expiações, ou seja, um momento de ainda o mal está vencendo, para se transformar num planeta de regeneração. Ou seja, onde a maioria que já evoluiu vai ter espaço num planeta melhor. Então, vem trabalhando os seres humanos para a solidariedade, para o compromisso de respeito às minorias econômicas, sexuais e de tudo quanto é diferente, pois somos irmãos, somos todos iguais, fomos criados assim. Nós estamos falando o tempo todo da lei de causa e efeito. Através dessa lei, Deus nos torna responsáveis por todos os atos livremente cometidos por nós. Pelo mal que fazemos, e aqui tem uma coisa importante, pelo bem que deixamos de fazer quando podemos. Ai, Beth, eu não faço mal para ninguém, mas também eu não me mexo, não ajudo ninguém. E acho que estou fazendo o melhor possível. Acho que eu estou sendo, né? Estou no caminho aí. Pelas consequências de termos deixado de fazer este bem. Isso quer dizer que todo bem ou mal que fizermos hoje, algo de força equivalente, amanhã irá nos beneficiar ou prejudicar, seja nesta ou em outra vida. Por isso que tem causas atuais e causas passadas. Porque como a gente está no mecanismo de encarna, desencarna, encarna, desencarna, a gente traz o que a gente fez na encarnação passada. Nós podemos, aqui se planta, aqui se paga, pode ser nesta vida ou em outra vida. Então, aqui, ó, nesta ou em outra. Sendo assim, o alcance desta lei é muito maior.
Ele não se limita às ações praticadas na encarnação presente. Ah, eu morri, então ficou para lá, agora eu vou começar outro, eu tenho nova chance? Tenho, claro que tenho. Só que o meu chip não está zerado. O meu computador no espírito está guardando tudo que eu fiz. Pode ser na encarnação logo a que passou, como há 10 encarnações atrás, mas ela vai vir. Ela está gravada no meu espírito. Quem faz o curso de apometria aprende isso direitinho. Quanta coisa fica registrada nos nossos vários corpos. Então, é aqui, ó. Eu faço e volta. Eu faço e vem. A qualquer tempo e a qualquer hora. Portanto, cada indivíduo deve cultivar o próprio solo que adquiriu na construção da sua evolução espiritual. Esse aqui é o nosso solo. A nossa vida é o nosso chão, nosso solo. No seu processo ético e moral, duas palavras importantíssimas, por intermédio das atitudes no período que lhe foi destinado para a sua aquisição. Reencarnar é uma dádiva, é uma nova oportunidade de fazer melhor, de fazer bem feito, de crescermos. Então, vamos cultivar os nossos jardins, cultivar essa planta que está dentro de nós, que tem um monte de energia para crescer. Deus é tão generoso que te dá liberdade de plantar o que você quiser. Mas Ele é tão justo que você vai colher exatamente o que você plantou. Adoro essa frase aqui. Você tem liberdade, plante o que você quiser, mas você vai colher isso. Então, quando sentir fraqueza, olhe para cima, renove sua fé em Deus e saiba que a força que precisa está dentro de você, porque Deus está dentro de nós. Ele está junto de nós, dentro de nós, olhando por nós, torcendo por nós. Se você manifestar a sua fé, Deus estará do seu lado e providenciará a força que você precisa para vencer o obstáculo. Ai, Beth, mas então se eu não acredito em Deus, Ele me abandona? Não. Outra parábola de Deus da ovelha perdida lá vai dizer, não, Ele está de olho na gente para que a gente continue, mas Ele não deixa ninguém para trás, Ele resgata. Nem que for num sofrimento muito doloroso, mas Ele não desiste. Tudo posso naquele que me fortalece, está em todas as Bíblias, Filipenses. Seja forte, paciente, resiliente e não tema. Se você consegue passar pelas dificuldades, mantendo a fé e a confiança em Deus, bênçãos ainda maiores chegarão até nós. Espiritualidade divina. Jesus dizendo para nós, por mais que você passe por momentos difíceis, jamais se esqueça que a espiritualidade divina está sempre cuidando de ti. Está sempre conosco. Boa noite. Aquiete a alma, descanse o coração, tranquilize seus pensamentos e deixa Deus trabalhar. Ele não dorme e da gente Ele sempre vai cuidar. Que tenhamos uma ótima noite, um amanhecer melhor ainda e que a noite de hoje possa regar um pouquinho cada um de nós a crença de que somos filhos de Deus e que podemos e teremos que ser melhores. Obrigada, boa noite a todos. Muitas verdades, né? Muita lição, muito aprendizado. Como ela falou, quando a gente aprende a apometria, a gente lida com as energias do nosso corpo espiritual, né? E ele tem camadas. E essas camadas a gente chama de corpos espirituais. E nós temos também os chakras, que são os centros de força, né?
que André Luiz já falava em seus livros, né? Está lá registrado. Os campos de forças também precisam de cuidado. Quando a gente está muito misturado com uma energia negativa, todos eles entram num circuito negativo também. Ele tem uma roda, né, com pétalas, os chakras. E essas rodas, ou elas ficam paradas porque nós estamos sobrecarregados de energias negativas e ele não funciona, não consegue, por mais que ele tente. E aí nós adoecemos, né? Então, gente, vamos cuidar da nossa alma enquanto encarnados, né? Cuidar também do nosso corpo, o máximo que a gente puder, porque ele é a nossa casa aqui, né? Quando a gente fala assim, nossa casa, não é a casa material que nos abriga. Nossa casa é o nosso corpo. O corpo que o próprio Espírito formou antes de nascer, né? Foi o próprio Espírito que criou esse corpo que temos. E quando ele vem com algum defeito, né? Alguma distonia, é porque o Espírito escolheu vir assim, embora depois de encarnado ele esqueça disso e acha que está assim. Nossa, eu não merecia isso, por que eu vim dessa maneira? Mas ele próprio precisou escolher vir assim, para poder resgatar com mais ênfase aquilo que fez no passado. De repente ele vem com um problema físico, porque ele provocou isso em alguém, né? Então ele está trazendo para si mesmo o que fez para os outros. Então vamos levar tudo isso conosco, né? E agora nós vamos novamente nos concentrar, agradecendo por todos esses momentos, por todo esse aprendizado, né? E vamos nos preparar para o passe que vamos receber. Eu gostaria também de falar uma coisa. O nosso passe é feito através da oração da Ave Maria. Todos aqui, a maioria já sabe. Muito bem. Quando estamos sentados lá tomando passe, eu costumo pedir às pessoas que se sentam para tomar o passe, não fazer a oração junto com os passistas. Se envolver consigo mesmo, né, com a própria energia, para receber o efluxo da oração, né, das mãos dos passistas que estão sendo também guiadas pelos espíritos que estão aí, né? Os espíritos que vêm para auxiliar no passe. Então, se concentrem bem, ouçam a oração, mas recebam, procurem receber todo o eflúvio das palavras da oração, né? Tá bom? Vamos fazer assim? Então tá. Agradecendo por tudo que tivemos nesta noite. Vamos pedindo a Jesus, nosso Mestre querido, que nos envolva num abraço vigoroso, de amor, de fraternidade e de muita, muita paz. Que Ele possa nos envolver na paz e no amor incomensurável do seu coração, que abraça o nosso planeta todinho. Esteja o planeta na situação em que estiver, Ele nos abraça sempre. E não se esqueçam do nosso querido anjo Ismael, o administrador desse planeta, que tudo sabe e tudo faz para ajudar Jesus nessa nossa passagem por esse planeta abençoado, porque eu digo, planeta abençoado, Brasil abençoado com tudo que ele tem. Nós nascemos num país maravilhoso.
Vamos amar e respeitar o nosso país, apesar de tudo. Tenhamos por ele o mesmo carinho que temos pelo lar que nos acolhe e que nos abriga. Que Deus abençoe a todos vocês. Que vocês possam levar a bênção de Jesus, o abraço carinhoso dele no coração.